Olá, tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como perdoar a si mesmo. Então, eu vou trazer uma técnica no final do vídeo que vai te ajudar a lidar com o perdão, a você fazer o auto-perdão. Por quê? Porque às vezes existem situações em que nós, às vezes, nos decepcionamos com o nosso próprio comportamento, que às vezes nós não atendemos a nossa própria expectativa, né? E é importante a gente refletir sobre isso. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue se perdoar por algumas situações. E é importante essa reflexão para ajudar a entender todo esse processo, tá certo? Então fique comigo até o final, que no final vai ter o exercício, tá bom? Então, quando a gente não atende a própria expectativa, isso gera culpa. Por quê? Porque frequentemente nós estamos acompanhados por pensamentos que são muito críticos, com pensamentos contendo essas palavras: eu tenho, eu devo, eu deveria fazer tal coisa. Então, quando nós decepcionamos nós mesmos, a gente acaba tendo esses avalanches de pensamentos com relação a isso que não faz a gente sair do lugar, que pioram a situação. Por quê? Porque já aconteceu. Então, é uma coisa que está lá no passado. Então, é importante essa reflexão para a gente dar um novo significado a essa situação, que é o auto-perdão. Nós vamos ressignificar essa situação. Então, ser uma pessoa boa não significa que você nunca vai fazer coisas negativas, né? Cometer erros acontece, faz parte da condição humana. Lógico que nós não queremos, na maioria das vezes, nós não queremos errar, mas pode acontecer. Então é importante a gente entender a nossa condição humana, erros fazem parte do processo, mas o mais importante é não permanecer no erro e sim continuar seguindo e buscar esse desenvolvimento pessoal para a gente melhorar. Então é importante, o auto-perdão, ele traz coisas muito positivas para nós. Então, o auto-perdão, ele tem a capacidade de aliviar a culpa que nós sentimos, a culpa, a vergonha, o constrangimento. Então, é importante desenvolver o auto-perdão. Por isso que o exercício, no final do vídeo, ele vai te ajudar nisso. E é treino e repetição também, para que a gente aprenda a lidar com essas situações quando saem do esperado, né? Porque normalmente sai do esperado. Então, como eu falei, ninguém é perfeito. E na ansiedade, às vezes a pessoa ela quer uma perfeição que não existe. E às vezes acontece a impulsividade, falamos coisas que não gostamos e depois nos arrependemos, né? Então, perceber que às vezes a gente pode acabar violando sem querer os nossos próprios princípios quando nós estamos no modo automático. Quando nós estamos no modo automático, quando a gente percebe a gente só reage às situações e não reflete sobre isso. Por isso que eu trouxe esse vídeo para a gente aprender a refletir um pouco mais. Só que nesse caso, essa reflexão vem com situações que já aconteceram, que já fazem parte das nossas memórias, ou seja, está lá no passado. Mas um passado que ainda me gera um mal-estar, porque esse passado não ficou lá, continua no momento presente, que vai fazendo o quê? Proporcionando angústia, às vezes ansiedade, tristeza, por um erro ou por uma situação que eu tive, uma decisão que eu tomei no passado e que hoje seria diferente. Então, essa reflexão, ela ajuda muito. Por quê? Se às vezes violamos ou fizemos coisas que hoje a gente se envergonha ou que hoje eu não aprovo, não quer dizer que eu seja uma pessoa má. É importante a gente entender isso, porque normalmente a pessoa ela categoriza, ela coloca numa caixinha, ou eu sou bom ou eu sou ruim, e não necessariamente. É importante a gente trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal. O ser humano ele está em constante desenvolvimento, é importantíssimo isso. Por quê? Geralmente as pessoas generalizam, colocam, não, então a minha vida eu estou sofrendo hoje por conta lá do passado, de coisas que eu fiz no passado. Não necessariamente. É importante nós refletirmos sobre isso. Por quê? Nós temos que perceber que se hoje a minha reflexão, o meu pensamento se fosse hoje eu faria diferente, parabéns, quer dizer que você evoluiu, que hoje você tem uma maturidade que você não tinha naquela época. Isso é importante entender, porque a maioria das pessoas não entende. Elas se julgam normalmente, querendo
aquela maturidade que tem hoje no momento presente, só que queria naquela época e não se perdoam por isso. Mas naquela época é importante entender que naquela época do que aconteceu no passado, você tinha uma maturidade. Você via a vida daquela forma. Hoje você vê de outra forma. E daí entra o que? A compaixão com você mesmo, de perceber que você evoluiu e é importante você validar essa evolução. Por quê? Porque hoje você faria diferente. Hoje você não faria da mesma forma. Então, o auto-perdão e o ressignificar entra nessa parte de você perceber, olha o quanto que eu evoluí. Não adianta eu querer, é uma coisa injusta eu querer ter a mesma maturidade que eu tenho hoje lá no passado. São tempos diferentes. Eu precisei amadurecer. Quantas coisas aconteceram na minha vida que me fizeram hoje pensar diferente. Então, se eu quero ter um passado que eu me orgulhe, o que eu estou fazendo hoje no momento presente? Você já parou para refletir sobre isso? É importantíssimo na nossa vida, porque a pessoa ansiosa, ela tem uma tendência a se criticar muito, a querer se avaliar muito, mas é importante a gente perceber que e busca certeza. A pessoa ansiosa, ela busca certeza o tempo inteiro. Como que eu vou ter certeza que eu vou ter um futuro bom, um futuro que eu me orgulhe? Como que eu tô fazendo hoje no momento presente? Porque certezas na vida nós não temos. Nós temos planejamento, isso nós temos. Agora, certeza absoluta nós não temos. E lidar com as incertezas é um exercício diário que todos nós temos que fazer. E pessoas ansiosas, elas precisam observar isso. Todos nós temos que aprender a lidar com as incertezas da vida e que tá tudo bem. Perceber que essa reflexão com relação ao passado, ela precisa se fazer presente na nossa vida. Porque é isso que vai me ajudar a me perdoar com relação à maturidade que eu tinha. Tá certo? Então, o auto-perdão, ele proporciona uma mudança na nossa interpretação, na nossa forma de ver, né, algum erro que nós fizemos ou alguma decisão que nós tivemos naquela época. Perceber isso, naquela época era uma maturidade e agora é outra. O auto-perdão, ele não significa que eu concordo, que eu aprovo aquela situação, ou que eu esqueço, ou que eu vou negar. Não, mas eu vou entender ao contrário. O que acontece? O auto-perdão, ele vai fazer com que eu traga um reconhecimento das imperfeições, do erro que eu cometi, ou da escolha que eu fiz. Então, vai me proporcionar isso, esse reconhecimento. Por quê? Às vezes a gente focou tanto no passado, no que aconteceu e que hoje eu não estou satisfeita e eu me culpo por isso, pela decisão que eu tive, pelo que eu escolhi. Então, isso faz com que eu olhe a minha vida como se não valesse a pena. Como se eu não me perdoasse pelo que eu escolhi naquela época ou pelo que eu fiz naquela época. E daí eu vou vendo que a minha vida foi uma sequência de erros. Esse é um problema, de ações nocivas que eu tive. Então, quando a gente para e observa, não, peraí, vamos olhar o momento em si e começar a perceber que tiveram coisas boas também. Só que o auto-perdão, ele inclui reconhecimento de coisas boas e ruins. Então, qualidades boas que eu tenho e as qualidades e os defeitos que eu tenho também. Então, perceber os meus pontos fortes e meus pontos fracos. Ou seja, eu vou olhar uma totalidade maior. E não só ficar... Observa que a pessoa que não se perdoa, ela só foca no lado negativo, no lado que não deu certo, no que ela não conseguiu atender a própria expectativa. E o auto-perdão, ele mostra de forma geral que você não é só aquela parte negativa, que você tem muitas coisas positivas também. Então, algumas pessoas, elas têm dificuldade em se perdoar a si mesma. E ouve aquelas vozes internas de crítica, de ser muito rigoroso, de ser inflexível. Mas se você é capaz de perdoar o outro pelas faltas, por que você não tem essa compaixão de perdoar a si mesmo? Então, se aproximar mais de você e desenvolver esse auto-perdão. Isso envolve aprender a lidar de uma forma mais generosa consigo mesmo, trabalhar a compaixão, né? Às vezes a gente precisa entender que nós temos que olhar para nós
com mais amor, com mais carinho. E daí eu venho agora te trazer o exercício. Então, coloca no papel, vou colocar na tela, o exercício para que a gente desenvolva esse perdão, tá certo? Então, perdoando a si mesmo. Escreva a situação que você gostaria de se perdoar, né? O que eu preciso para me perdoar? Escreva. E esse impacto que teve sobre mim e sobre as outras pessoas em minha vida? É assim que eu continuo a afetar a mim e aos outros. Então, é assim que eu continuo, através do meu comportamento, que eu continuo afetando as outras pessoas. Comece a identificar padrões de comportamento. Aí a próxima pergunta, é assim que eu imagino que a minha vida será melhor se eu conseguir me perdoar? Ou seja, eu vou conseguir seguir adiante. O perdão frequentemente começa pela compreensão. Que experiências eu tive na vida que podem ter contribuído para o que eu fiz? Comece a olhar, não é um fato isolado. O que eu pensaria de outra pessoa se ela tivesse feito isso? Será que eu teria a mesma rigidez com relação ao outro? Que aspectos positivos de mim mesmo e da minha vida eu costumo ignorar quando eu estou sentindo culpa e vergonha? Porque quando nós estamos nos sentindo culpado, normalmente a gente sente vergonha. Vergonha do que nós fizemos, vergonha do ato que nós tivemos, ou da escolha que tivemos, ou da vida que desencadeou tudo isso. Por quê? Porque às vezes teve uma ação que desencadeou a minha vida até hoje, por uma situação que eu escolhi lá no passado. Então, essas qualidades, né? Essas são as qualidades que eu tenho que me permitirão eu seguir adiante. Qual qualidade hoje que eu tenho que vai me ajudar a seguir adiante, seguir em frente com a minha vida? Então, perceber isso, começar a olhar a minha realidade de outra forma, ver o que aconteceu no passado de outro jeito, tá certo? Isso vai me ajudar muito nessa reflexão. Por quê? Porque eu preciso trabalhar esse auto-perdão. A culpa ela pode ser reduzida, eliminada, quando a gente reflete sobre as nossas ações, pensando e pesando a questão da responsabilidade pessoal. Porque quando eu tenho a palavra culpa, eu estou lidando com algo muito pesado. Né? Quando a gente trabalha a parte, tirar a palavrinha culpa e colocar responsabilidade, já torna-se mais leve a minha relação comigo mesmo. Então, começar a fazer reparos. Tem como eu reparar o dano que eu fiz? Comigo mesmo, às vezes eu preciso olhar em mim, o que eu posso fazer para melhorar comigo mesmo, quebrando esse silêncio, porque normalmente quando nós sentimos culpa, vergonha, a gente tem uma tendência a silenciar, não falar sobre o assunto, não querer pensar sobre o assunto, mas é onde quanto mais você foca, mais aquilo vem. Por mais que você queira não pensar sobre o assunto, aquilo fica remoendo. Então, quebrar o silêncio, né, em torno dessa vergonha e começar a exercitar, praticando o quê? O auto-perdão. Olhar você na totalidade, não só a parte negativa, mas sim a parte positiva também. Eu espero ter te ajudado. Eu espero que você exercite isso, que vai te ajudar a ter uma visão diferente de você mesmo, sendo mais flexível, porque quanto mais rígido nós somos, mais difícil é nós perdoarmos a nós mesmos. A flexibilidade não quer dizer que eu concordo, mas quer dizer que eu posso seguir em frente. Eu me perdoei e vou trabalhar esse desenvolvimento pessoal para que a minha vida seja mais leve, para que eu seja mais feliz. Tá certo? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu like, que vai ajudar muito a fortalecer o canal. Até o próximo vídeo.